Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal E por Falar em Esperanto. Meu nome é Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao nosso vídeo de hoje. Hodiaŭ ni lernos la nerealan modon uso-formon. Uso estas la finaĵo de verbo esprimanta nerealecon. Tiu finaĵo, uso, indikas la kondicionalan modon en Esperanto. Imaga modo, uso finaĵo. Modo imaginário, modo que se imagina que possa acontecer, que poderia acontecer. Uso-formo estas uzata por agoj kaj stato nerealaj. Então, a forma US é usada para ações e estado irreais. Quando queremos falar de algo real, usamos o presente, AS, está acontecendo, o passado, IS, que já aconteceu, o futuro, OS, que virá a acontecer, e assim sucessivamente. Sendo que quando queremos falar de alguma coisa que poderia ter acontecido, ou poderia acontecer, ou desejaríamos que acontecesse, nós usamos o S. Uso-formo ne montras la tempon de la ago. A forma US não mostra o tempo verdadeiro da ação, o tempo da ação, em que tempo acontece. Nereala, ilusório, limaga, imaginário, e hipotesa, hipotético. Em Portugal, a língua, la imaga modo estas nomata, futuro do pretérito. Em português, o modo imaginário é chamado atualmente de futuro do pretérito. De estas usata por exprime hipotesam agoem, desiroem. Ele é usado para exprimir ações hipotéticas, desejos. Antaue, tiu modo, em Portugal, a língua, ankaŭ estis nomata condicional. Anteriormente, esse modo em português também era chamado de condicional, como em Esperanto, condicionalo. O uso-formo estas nomata condicionalo. Exemplo: se eu tivesse tempo, viajaria muito mais. Se eu tivesse tempo, viajaria muito mais. Se mi havus tempon, mi multe pli vojaĝus. Então, mi havus, condicional, e vojaĝus. Se eu tivesse, há uma condição para viajar mais, é que eu tivesse tempo. Todos os dois verbos estão no modo condicional. Condicionala modo, uso-formo. Outro exemplo. Se mi estus riĉa, mi ne laborus. Se eu fosse rica ou rico, eu não trabalharia. Vejam que todos os dois verbos, tanto o verbo estar quanto o verbo trabalhar, estão na forma do futuro do pretérito, ou condicionala formo em Esperanto. Há uma condição. Se eu fosse rico, para não trabalhar, há uma condição. Essa condição é ser rico. Mas eu não sou rico, então eu não poderia, não poderia parar de trabalhar. Tiu frazo temas
pri nereala imaga stato kai agoi. Essa frase trata sobre ações e status irreais, imaginários, não são fatos reais. Outra frase, se mi estus sana, mi estus felicia. Se eu fosse saudável, se eu fosse saudável, tivesse saúde, eu seria feliz. Então, sempre que nós falarmos sobre algo hipotético, algo imaginário, nós vamos usar o S como terminação do verbo. Nós vamos usar o S como terminação do verbo. Outra frase, se li scius que mi estas tie ti, li tui venus al mi. Se ele soubesse que eu estou aqui, ele logo viria para mim, para me ver, ele ou ela. Então, vejam que o verbo se, o verbo saber, está numa forma imaginária. Se ele soubesse, mas não sabe, que eu estou aqui. Aí nós usamos a terminação AS, que é presente. Eu estou. É verdade, eu estou. Não é uma coisa real, eu estou. Ele logo viria. Situação imaginária. Gravem bem isso. A situação que não é real vai para o condicional. La agoi sci kai veni estas nerealai. Então, as ações saber e vir são irreais, são imaginárias. Dum la statu estas, ia estas realai. Enquanto que o estado estar é real, eu estou. O so em se fraso. O uso do condicional, do final US, em frases se, com se. O so verbo estas ofte usatai cum la vorteto se, que o montras condicion, sed se ne automate necessigas o soformo. Então, os verbos com o S, eles frequentemente são usados com a palavrinha se, que mostra a condição. Eu faria isso se tal coisa acontecesse. Eu iria a tal lugar se houvesse tal possibilidade. Mas nem sempre, não é automático esse uso do se com o S. Muitas vezes usamos o se, mas não precisamos usar o final o S. Isso nós vamos ver nas frases que montaremos. Tio dependas del ascenso. Tudo depende do senso, o sentido da frase, O sentido da frase é que vai determinar isso. Se la fraso temas clare pri imago, oni uso o so. Se a frase trata claramente sobre imaginação, algo imaginário, nós usaremos o final US. Se la ago ao stato estas reala, oni uso la reala modum. Então, se a ação ou o estado é real, usa-se o modo real, AS, IS, OS, dependendo da situação. Exemplos com se-fraso. Se-fraso com reala modo. Então, nós vamos mostrar aqui algumas frases
em que nós usamos a partícula se, que é de condição, mas com o modo real, não usando o S. Se Petro nescemos, Petro nericultus. Se Pedrinho não semear, Pedro não colherá. Então, aí ele faz uma imagem, né? Se Pedro, quando jovem, começando a vida, não semear, Pedro, já adulto, não colherá. Para colher é preciso semear na juventude. O que semeamos na juventude, certamente viremos a colher na idade adulta. Então, aqui nós não usamos o S. Por quê? Porque se trata de uma coisa real. Se não semear, é uma coisa real. Não colherá, que também é uma coisa real, é uma situação real. Outra situação. Se figuro havas trilateron, diestas triangulo. Se a figura tem 3 lados, logicamente, ela é um triângulo. Aqui também não tem suposição, não tem hipótese, é uma coisa real. Se a figura tem 3 lados, ela logicamente ela é um triângulo. Outra frase. Se foriras lacatoi, festenas laratoi. Isso é um provérbio, né? Se os gatos vão embora, estão fora, os ratos fazem a festa. Então, são 2 situações reais. Se os gatos estão fora, foram para longe, coisa real. Os ratos certamente vão fazer a festa. Então, se pode ser usado com as, com is, com os e também com u, que é o imperativo, né? Ali é exemplo com imaga modo. Então, agora nós vamos dar outros exemplos, mas já com o modo imaginário, o S. Se li estis titie, licerte mirus prila malordo. Se ele estivesse aqui, ele certamente admirar-se-ia com a desordem. Então, a condição para que ele se admirasse da desordem, para que ele viesse a se admirar da desordem, se ele estivesse aqui. Olharia em torno e veria a desordem. Mas ele não pode ver, e por isso não pode se admirar, porque ele não está. Então, é uma condição. Onisticias que li neestas titia, sed se li estus, litser mirus. Sabe-se que ele não está. Sabe-se, nós sabemos que ele não está. Ele não está e sabemos, são 2 coisas reais. Então, as e as. Aqui, ele não está aqui. Mas, se ele estivesse, ele, por certo, se admiraria. Por outro lado, se li estas titie, li certe miras prila malordo. Eble li estas titie, onesticias. Se ele está aqui, por certo, ele se admira, está se admirando da desordem. Possivelmente ele está. Se nós estamos dizendo isso, é porque possivelmente ele está. Não se sabe, nós não sabemos, não temos essa convicção. Mas se está, está se admirando. Mais algumas frases. Se li de tempo ao tempo, sendus al mi iam novajam pre-esperanto, aconteceria isso, isso, isso. Se ele de tempo em tempo enviasse para mim alguma novidade sobre o Esperanto, então, se ele enviasse, ele não envia, é sinal, se eu digo que se ele enviasse, é sinal de que o que acontece? Que ele não envia. É uma
é uma situação hipotética. Sed-me volus, que tiu scio, que mirit sevis tium te favorum. Mas eu não gostaria que todos fiquem sabendo que eu recebi este favor. Então, eu recebi o favor. E eu não gostaria, né, que todos ficassem sabendo, soubessem, que todos soubessem. Então, todos os dois verbos estão no modo condicional, tanto o querer, gostar, né, quanto o saber. Estão no modo condicional porque é algo que é hipotético. Há uma outra situação que se usa a terminação "s" e é pouco divulgado, que é o "so por mildades". O que quer dizer isso? É o final, o "s", por delicadeza, por gentileza, uma questão de gentileza, de delicadeza, quando se fala. Oni ankaŭ uzas usomodon por pli milde presente peton al desiroj. Então, usa-se também a forma US, o modo US, para, de maneira mais delicada, apresentar pedidos ou desejos. E vejam bem, reala desiro sed gentile presentata. Então, o pedido é um pedido real, mas é apresentado de uma forma delicada. Isso fazemos também automaticamente em português. Eu vou trocar a posição vou falar primeiro em português para que vocês entendam bem. Eu gostaria de comprar algumas coisas. Eu gostaria. Falamos muito isso. Eu não digo eu quero comprar algumas coisas. Eu digo eu gostaria de comprar algumas coisas. Então, mi desirus aceti quelcam aferoin. Então, comprar é uma coisa real. Mas, e o desejo também. Eu tenho o desejo de comprar, mas eu quero colocar de uma forma mais delicada, mais gentil, para não ser uma forma ríspida de falar. Outra frase. Você, trocando a posição também, falando primeiro em português, você teria a boa vontade de me dar um pouco d'água? Você teria. É claro que eu quero água, é muito mais fácil, mas de uma maneira delicada, você teria a boa vontade de me dar um pouco d'água? Ĉu vi bonvolus doni al mi iom da akvo? Ĉu vi bonvolus doni? Teria a boa vontade de dar a mim um pouco d'água? Então, é uma maneira delicada. Então, toda vez que nós usamos esse tipo de frase, nós colocamos ao final o S. Existe também a situação das imagai que frasoi. Muitas vezes nós usamos a que fraso, né? Ia foi, que fraso, dependas de ia condition. Algumas vezes as chamadas frases com que dependem de alguma condição. Se tia que fraso montras iam hipotesam, la verbo estu em imagamodo uso, que é igual a usomodo. Se tal frase com que mostra algo hipotético, o verbo estará em um modo US, né, no condicional. Exemplo: mi estas certa que li venus se li povus. Se eu falo, eu estou certo de que ele viria se pudesse, é sinal de que ele não virá e ele não pode. Não pode porque não virá porque não pode. Não virá porque não pode. Estou certo ou certa que ele viria se pudesse. Ele não pode. Então,
ele não pode. Por isso usamos aí o condicional. Qual é a condição? É se pudesse, mas ele não pode. Então ele não virá. Dando prosseguimento ao vídeo, vamos comparar as duas seguintes frases. Mi estas certa que li Venus se li povus, usando o so, o S como final, como indicação de condicional. A outra, mi estas certa que li Venus se li povus, usando a OS, futuro, como indicação da ação. Na primeira frase e na segunda, a frase principal é mi estas certa. Na segunda também, mi estas certa. Então, o estado da situação é verdadeiro. Nós estamos usando a finalização AS, presente. Então, eu estou certo de que, eu estou certo de que. Então, isso mostra que é verdadeiro. Já a oração subordinada, que é o que complementa a mensagem, na primeira frase, eu digo que li Venus se li povus. Isso quer dizer que ele viria se ele pudesse. Então, nem o verbo vir, nem o verbo poder estão falando de uma realidade, estão falando de uma hipótese, estão indicando uma hipótese. Tanto o verbo vir quanto o verbo poder estão indicando hipóteses. Viria se pudesse. Já na segunda frase, nós dizemos que ele virá se ele puder. Então, é uma indicação verdadeira. Ele virá se puder. Nós não sabemos se ele vai poder, mas caso ele possa, ele virá. Então, isso é uma verdade que eu estou afirmando. Então, eis a diferença. Uma é hipotética e a outra é verdadeira. Essa é a dinâmica do uso do condicional em Esperanto. Guardem essas duas frases e vocês poderão comparar com qualquer outra situação sobre a qual vocês queiram falar. Para finalizar o nosso vídeo, vamos às últimas frases. Mi pardonis ilin multipli ol mi povus fari. Eu os perdoei muito mais do que eu poderia fazer. Então, vejamos que o verbo da frase principal está no tempo real, no tempo passado. Eu os perdoei. E o verbo da frase subordinada, ele está no condicional. Eu os perdoei. Agora, muito mais do que eu poderia. É uma frase que trata de um desejo de não fazer. É uma coisa, eu não fiz podendo, eu fiz mais do que eu poderia. É hipotético, foi feito, mas não foi de vontade própria, né? Segundo, line povis responde ion alian crom ies. Ele não poderia responder outra coisa além de sim. Nesta frase, nós usamos o verbo pove no condicional, um tempo imaginário. Ele não poderia responder
Se ele tivesse caráter, ele não poderia, mas ele pode não ter caráter e responder de maneira diferente. Então, é uma coisa hipotética. A terceira frase. Lialdonis mal laute que vasau li parolos al simem. Ele acrescentou em voz baixa, como se estivesse falando para si mesmo. Então, o primeiro verbo, o verbo da primeira frase, da frase principal, ele acrescentou. Então, é uma coisa real. Li aldones, usamos o tempo do verbo no passado. A frase subordinada, como se estivesse falando para si mesmo, como se estivesse. Então, aí nós usamos o verbo no condicional, como se estivesse, mas ele não estava. É como se estivesse, mas ele talvez não estivesse. Então, é uma hipótese, não temos convicção daquilo que estamos falando. Então, nesse caso, usamos o condicional. Bom, queridos amigos, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, deixem o like, compartilhem com seus amigos. É importante a participação de vocês, colocando cada um o seu comentário, porque assim você contribui para que eu possa melhorar a qualidade do trabalho. Eu agradeço muito. Muito obrigado a todos por terem assistido este vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.